Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender uma intuição breve teórica sobre essa área de aprendizagem por reforço. É importante que você conheça algumas das fórmulas que são utilizadas nessa área, que logo na sequência nós vamos dar início na implementação. E esse tipo de aprendizagem de máquina é bem diferente de regras de associação, agrupamento, classificação ou regressão, pelo fato de que você possui uma base de dados e o algoritmo aprende analisando aqueles dados. Na aprendizagem por reforço, existe um ambiente, nesse caso pode ser um labirinto, e o objetivo é chegar até essa posição. E existe um agente ou um robô que ele vai fazer uma série de ações nesse ambiente, ele vai interagir com o ambiente e, baseado na interação que ele fizer, ele vai para um novo estado e ganha uma recompensa. Por exemplo, se o agente está nessa posição e vai até essa posição, quer dizer que o estado dele mudou. Primeiramente, o estado era aqui e agora o estado foi para essa nova posição. Isso indica que estados são as posições que o agente ocupa no ambiente. Com relação à recompensa, o agente vai ganhar recompensas positivas ou negativas. Caso ele esteja se aproximando do objetivo, ou caso ele chegue no objetivo, ele ganha uma recompensa positiva. Caso ele se afaste do objetivo, vai ganhar uma recompensa negativa. Vamos supor que o agente está nessa posição e ele move-se em direção ao objetivo. Ele vai ganhar uma recompensa positiva pelo fato de que ele está se aproximando. Porém, se ele vai para essa outra direção, ele vai ganhar uma recompensa negativa, pois ele está se afastando do objetivo. É dessa maneira que funciona esse tipo de aprendizagem. É como se você fosse fazer o treinamento de um cachorro que você quer ensinar, por exemplo, ele subir a escadinha para ir até a cama. Você coloca um palito no topo da escada, ele vai aprender que se ele subir a escada, ele vai ganhar a recompensa que é o palito. Então é mais ou menos dessa forma que funciona esse tipo de aprendizagem. Temos essa outra representação com uma recompensa positiva ou uma recompensa negativa. E não necessariamente você precisa ter recompensa mais 1 ou menos 1, pois depende muito do cenário que você estiver trabalhando. Você pode ter uma recompensa mais 10, mais 20, ou para ações mais graves, por exemplo, pode ter uma recompensa pior, como por exemplo, menos 10, menos 20 e assim por diante. Vamos agora trabalhar com esse cenário do táxi, que o objetivo é esse táxi aprender andar nesse ambiente e ele precisa buscar o passageiro, note que o passageiro nesse caso está no ponto Y, e levar até esse ponto R, temos esse símbolo que indica o destino. Esse ambiente possui 4 pontos, o R, o G, o B e o Y, que são os pontos que o taxista vai buscar o passageiro ou vai deixar o passageiro. Por exemplo, a pessoa pode estar esperando o táxi nesse ponto e o objetivo é chegar até esse ponto. E nós temos alguns movimentos que esse carro pode fazer, como por exemplo, ir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Esses são os movimentos relacionados a você movimentar o carro para uma direção. E temos também 2 outros tipos de movimentos ou ações, que é pegar o passageiro e também deixar o passageiro no destino. Quando o táxi está vazio, o objetivo é encontrar um passageiro. Quando ele encontra o passageiro, o táxi está cheio e ele precisa seguir até o ponto de destino. E nós temos algumas recompensas, por exemplo, menos 10, se ele vai buscar o passageiro no lugar errado. O passageiro está nessa posição Y, mas o táxi chegou nessa posição G com a intenção de buscar o passageiro. Então, quer dizer que ele vai ganhar uma recompensa negativa de menos 10. Também, ele vai ganhar menos 10 se ele deixar o passageiro no lugar errado. Depois que ele pegou o passageiro nesse ponto, ele precisa levar até esse ponto. E se ele deixar o passageiro
nesse ponto B, ele vai ganhar uma recompensa negativa de menos 10. E o objetivo desse tipo de algoritmo é começar do zero, sem nenhum conhecimento prévio sobre o ambiente, diferentemente das outras abordagens de aprendizagem de máquina, que é necessário você ter uma base de dados para o algoritmo aprender. Em aprendizagem por reforço não é necessário nenhum tipo de base de dados, basta que você tenha um objetivo e um ambiente e você define as recompensas. Temos esse valor menos 1, que é uma recompensa negativa menor do que essas duas, que é quando o táxi está andando no ambiente. Por exemplo, quando o táxi vai buscar o passageiro, ele precisa fazer esse trajeto que eu estou apontando com o mouse. A cada posição que ele se move, ele perde um ponto, ele ganha uma recompensa negativa. Por exemplo, daqui até aqui, ganhou menos 1, mais menos 1, e mais uma recompensa de menos 1, e por fim, mais uma recompensa de menos 1. Isso se chama living penalty, ou uma penalidade pelo agente estar vivo no ambiente. E esse tipo de penalidade é utilizado em praticamente todos os ambientes de aprendizagem por reforço, que a ideia é que o táxi ou agente não fique se movimentando por tanto tempo. Por exemplo, se ele fizer esse movimento, que é o menor movimento possível, para chegar até o passageiro, nós temos 1, 2, 3, 4 movimentos, ele vai ter uma recompensa negativa de menos 4. Porém, o agente poderia usar outro caminho até chegar até a pessoa. Ele poderia vir por essa parte que eu estou apontando o mouse. Nesse caso, ele andaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria o dobro do caminho, ele perderia 8 pontos, teria menos 8 de recompensa. Você definindo esse valor de menos 1, o agente vai tentar encontrar a menor rota, colocando esse valor menos 1, ele vai tentar encontrar a menor rota possível para ele não perder tantos pontos. E temos a recompensa positiva, que é igual a 20, quando o táxi vai buscar e deixar o passageiro no local correto. Nós podemos observar que ele vai fazer um movimento, 2, 3, 4, pegou o passageiro e vai levar até o destino. 5, 6, 7, 8. Quer dizer que ele ganhou 20 pontos, a recompensa positiva por entregar o passageiro, porém ele perdeu 8 pontos andando no ambiente. Isso indica que o total da recompensa que ele ganhou foi igual a 12. E aqui nós podemos observar que ele está nessa posição e vai andando posição por posição até ele cumprir os objetivos. E nós precisamos ter uma maneira de saber qual caminho que o agente vai traçar. Vamos supor que o agente já está nessa posição que ele acabou de pegar o passageiro. Agora ele precisa levar o passageiro até aqui. Temos essa equação de Bellman, que ele vai calcular valores de V, ou seja, cada um desses estados terá um valor de V, e note que nós temos a recompensa RSA, fazendo uma determinada ação, vamos para um estado S e vamos ganhar uma recompensa R. Por exemplo, estando nesse estado, subindo até esse estado, nós teremos um valor de recompensa que, nesse caso, para esse ambiente, será a recompensa menos 1. Fazemos um somatório com esse parâmetro y, que é chamado de gama, e multiplicamos pelo VDS do próximo estado. E aqui buscamos qual é o maior valor da recompensa. Esse valor de gama ele é considerado o fator de desconto, que é um parâmetro configurado quando você define esse algoritmo. Que nesse caso eu vou colocar esse valor 0,9. Vamos supor que o objetivo é chegar nessa parte para buscar o passageiro. Então quer dizer que esse estado que está logo acima, ele tem o valor 1. Valores 1 indicam os melhores estados. Quer dizer que quando você está nesse estado, se você movimentar para esse estado abaixo, você chega no teu objetivo, que é buscar o passageiro. E veja aqui, nós temos esse valor de 0,9.
E ele possui esse valor menor pelo fato de que ele já está um pouco mais longe desse objetivo. E se nós aplicarmos essa função, só essa partezinha da fórmula, multiplicando o y, que é o gama, 0,9, multiplicado pelo valor 1, esse é o melhor estado, temos esse valor de 0,9. E veja que aqui nós temos outro valor, 0,8. Para calcularmos esse valor de 0,8, pegamos o estado anterior, que é o 0,9, e vamos multiplicar pelo gama, que é o fator de desconto, vezes 0,9, temos esse valor de 0,8. Isso indica que aqui nós temos 0,8. E veja que nós temos 0,7 e aqui 0,6. Para chegar nesse 0,7, eu multiplico o 0,8, que é esse estado aqui de cima, pelo 0,9, que é o fator de desconto, temos 0,7. E para chegar no 0,6, multiplicamos o 0,7 pelo fator de desconto, que é o 0,9, chegamos nesse valor de 0,6. Esses são os cálculos bem básicos, mas é bem importante que você entenda que o agente vai seguir os caminhos que têm o maior valor. Por exemplo, se o agente começar nessa posição, veja que existe a opção de ir para a direita e ir para cima. Como para cima nós temos um valor maior, 0,8, o agente vai procurar esse caminho ao invés de seguir para esse caminho da direita, pois aqui nós temos um valor maior. E aqui eu não estou considerando esse max R, que ele vai calcular a recompensa, pois aqui nós teríamos que fazer um -1, pois nesse ambiente, a cada movimento, você ganha uma recompensa negativa de -1. Nesse caso, nós teríamos valores negativos. Vamos para mais um conceito importante da aprendizagem por reforço, que é o Markov Decision Process, chamado de MDP. Vamos supor que nós temos o agente que já pegou o passageiro, supondo-se que ele já está nessa posição e vai levar no destino. Nós temos o destino nessa posição R e a tendência é nós seguirmos para o destino que nós teremos o valor de V maior. E temos somente uma opção de destino. Nesse caso, nós temos um ambiente chamado de determinístico. 100% de chance que quando nós estamos nessa parte da estrada, nós vamos até o 100%, que é o destino final. Porém, nós temos a ideia de um ambiente não determinístico. Perceba que existe o caminho de cima e também a possibilidade dele ir para o caminho da direita. E nós podemos definir 90% de chances dele ir para esse caminho onde tem a melhor solução, que é o destino, e 10% de chances de ele seguir para esse outro caminho. E para isso que é utilizado esse processo de MDP, para que nem sempre o agente siga para a melhor solução. Tem esse conceito de exploration versus exploitation. Esse conceito de exploitation indica que o agente sempre vai seguir para o melhor caminho. E o conceito de exploration quer dizer que ele vai ter uma probabilidade maior de seguir para o maior caminho, porém, existe uma probabilidade menor de ele seguir para outro caminho, independente se aqui nós temos um valor maior. Essa é uma maneira para que o sistema de aprendizagem por reforço ele fique melhor, pois assim o agente nunca vai parar de explorar o ambiente. Por exemplo, vamos supor que essa parte da rua ela está bloqueada, aconteceu alguma coisa e o agente não vai conseguir passar por aqui. Vamos supor que tem uma ponte e a ponte está interditada. Se o agente explorar o ambiente, ele pode encontrar uma rota alternativa até ele chegar no objetivo. Isso nós vamos fazer a implementação, vai ficar mais fácil para você entender. Penúltimo conceito, nós temos esse algoritmo que é o chamado de K-Learning, que ele é o algoritmo base, que na verdade é uma fórmula matemática para nós escolhermos as melhores ações. Vamos supor que nós estamos nessa posição, nesses dois mapas, e temos 3 possibilidades, para cima, para a direita ou para baixo. Quando nós trabalhamos com o valor de V normal da equação de Bellman,
nós temos um valor para esse estado S1, temos um valor dV S2 e um valor dV S3, que foi aquela ideia dos cálculos que nós fizemos anteriormente. E o agente ele vai seguir para onde tem o maior valor. Quando nós trabalhamos com o algoritmo K-Learning, nós temos a fórmula um pouquinho diferente, que indica, estando no estado S0, que é esse estado atual, tomando a ação A1, que é a subir, nós teremos um valor de Q, e também buscamos valores de Q maiores. Quanto maior o valor de Q, melhor é a solução e ele tem a tendência a seguir por ela. Aqui temos outro valor de Q, estando no estado S0, tomando a ação 2, teremos um valor de Q. Esse Q pode significar qualidade, uma métrica que vai indicar a qualidade da ação. E por fim, estando no estado atual, tomando a ação 3, temos outro valor de Q. Esses valores são bem parecidos, a diferença é bem sutil. O que o agente vai ganhar executando uma ação, ou seja, aqui nós temos um cálculo mais relacionado às recompensas que o agente vai ganhar. E para nós calcularmos esse valor dV, que nós vimos anteriormente, nós precisamos ter os valores de Q. Esses valores de Q indicam um processo, digamos que anterior ao cálculo do valor dV, pois para o agente tomar uma decisão para qual lado que ele vai, utilizando esses valores dV, ele precisa verificar qual possui o maior valor. Vamos supor que aqui tem 3, aqui tem 1 e aqui tem 2. Ele vai escolher o maior valor, que é esse que tem 3. E para ele calcular esse valor do 3, ele precisa desses valores de Q. E essa parte da explicação ela está bem resumida, pois existem algumas fórmulas matemáticas para chegarem nesses valores, porém nós vamos focar somente no que é importante para nós fazermos a implementação logo na sequência. O último conceito, nós temos a diferença temporal. Veja que nós temos esses valores que nós calculamos anteriormente, e a cada vez que o agente interage no ambiente, pois ele vai interagir várias e várias vezes, como o próprio nome diz, aprendizagem por reforço, ele vai executar vários episódios. Temos esse termo episódio, que indica uma rodada completa de execução, quando ele pega o passageiro e leva até o destino. E na primeira rodada, esse valor pode ser 0.9, depois ele pode atualizar para 0.7, 0.8, 0.6, de acordo com as execuções. Quer dizer que no final do treinamento, nós precisamos ter toda essa tabela completa com os valores que vão indicar a qualidade de cada uma das ações. Temos essa fórmula que nós vimos anteriormente, que é a equação de Bellman, e agora nós temos essa fórmula da diferença temporal. Note que nós temos o QT-1 indica o valor de Q anterior. Vamos supor que nós estamos calculando novamente esse valor do 0.9. Então, quer dizer que aqui nós teremos o 0.9. E aqui eu vou fazer o somatório. Mais esse parâmetro A, nós não vimos esse parâmetro ainda, que ele significa a taxa de aprendizagem, que é chamada de learning rate, que é quão rápido o algoritmo vai aprender. É um parâmetro que também é configurado na prática. Você faz o somatório com a recompensa, mais o gama, que é o fator de desconto, vezes o valor de V. Perceba que toda essa parte da fórmula é exatamente igual ao que nós vimos anteriormente da equação de Bellman, com a exceção de que aqui nós fazemos a multiplicação por esse parâmetro adicional e também somamos com o valor anterior, que é uma maneira para nós não apagarmos esse valor 0.9, para nós levarmos ele em consideração nas próximas rodadas. E por fim, nós temos essa fórmula, que é uma fórmula de certa forma resumida, que toda essa parte que eu estou circulando equivale a essa parte da fórmula da equação de Bellman. E logo na sequência, nas aulas práticas, nós vamos fazer a implementação dessa fórmula da diferença temporal, que é ela que vai indicar os valores que nós vamos colocar em cada uma dessas posições dessa matriz.
E o objetivo de nós vermos todas essas fórmulas é justamente para facilitar a implementação que nós vamos fazer logo na sequência. Obrigado e até lá!